Muito boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando em mais esta live. Hoje temos um professor aqui com a gente, então já vou chamar na tela aqui o professor Roberto Watanabe, já está na tela aqui com a gente. Professor Roberto Watanabe, quero agradecer, mas antes dos agradecimentos aqui, pelo seu tempo, por estar aqui conosco, eu quero apresentá-lo formalmente. O professor Roberto Watanabe é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na turma de 1972, possui especialização em Construção Civil, habilitação em Infraestrutura Urbana, participou do projeto das grandes obras de engenharia nacional, como a Rodovia dos Imigrantes, Metropolitano de São Paulo, Anel Rodoviário de São Paulo, Sistema Cantareira de Abastecimento de Água, Emissário Submarino de Santos e as hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí, que eu vou querer que o senhor fale um pouquinho a respeito de Tucuruí inclusive, ok? Professor de Engenharia de Segurança por 19 anos na Unicamp e consultor da Sabesp, trabalhou no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, onde chefiou o Laboratório de Construção Civil, quando desenvolveu diversas pesquisas sobre as patologias das edificações, tema que inclusive já tivemos a honra de escutar o professor Roberto Watanabe. Muito boa noite, professor Roberto Watanabe. Fala um pouquinho para a gente a respeito aqui de Tucuruí. Boa noite, Ricardo. É uma grande satisfação. Eu quero parabenizar a SEAG por essa iniciativa, né, de fazer essas aulas. Se não me engano, já é a sexta, oitava? Essa aqui já é a 12ª. Total. E também a sua boa vontade de coordenar todos esses eventos. E está sendo bem proveitoso, né, nessa época de quarentena, que a gente possa trocar ideias sobre as nossas experiências, né, em obras. Tucuruí foi a minha última grande obra que eu participei, uma usina hidrelétrica que foi construída no Rio Tocantins, a 400 quilômetros de Belém, e para a sua construção tivemos que contratar, empregar 70 mil pessoas, e como ficava no meio do mato, a 400 quilômetros de Belém, nós tivemos que construir um pequeno acampamento para 70 mil pessoas. Então tinha hospital, áreas de lazer, escola de ensino fundamental, ensino médio, até aeroporto nós tivemos que construir lá no meio do mato. Até hoje, eu me lembro que aqueles D9, né, de esteira, derrubando aquelas árvores lá para abrir as ruas, né, e olhava aquela selva sendo devastada, imaginando, bom, o hospital vai ficar lá em cima, o escritório vai ficar aqui. Então, como já tinha conhecimento, né, do projeto do canteiro lá de Tucuruí, a gente, até hoje, me lembro desse momento. E, associado à usina, nós construímos uma linha, né, de transmissão desde Imperatriz, no Maranhão, até Belém, no Pará. Foi 1.300 quilômetros de linha de transmissão em 500 mil volts. E esse trecho de 1.300 quilômetros tem 1.827 torres. Se agora a televisão falar, um avião bateu numa torre lá no Rio Acará, eu sei até o tipo, me lembra, né? Até o tipo de fundação, se era de grelha, se era de concreto, tubulão, sapata. Até hoje foi realmente uma vivência muito intensa o projeto Tucuruí. Muito bom, professor. Legal. Então, tem chão aí, muita gente para administrar e, naturalmente, aí até comentei um pouco antes, né? Para também vender o peixe como líder, né, da equipe, né, do pessoal. E aí, com essas informações, eu acho que as apresentações estão feitas, né? Eu acho que a gente pode começar, então, o nosso tema principal aqui, que é o marketing na engenharia. Se quiser fazer mais alguma introdução, fique à vontade. Quero aproveitar aqui, professor. Estou dando boa noite para o pessoal aqui, né? Então, estou acompanhando no chat o pessoal. Né, mandar um abraço aqui para o Arthur, para a Márcia. Pessoal,
interajam com a gente, né? Façam uma comunicação aqui via chat. Ao longo do caminho, vocês tiverem algum tipo de questionamento, se for pertinente ali na hora, nós temos um certo delay aqui ao vivo, né? Cerca de 30 segundos, talvez 1 minuto, mas dá tempo da gente fazer alguma interação, né, professor? Fica à vontade, pode interromper que a gente vai esclarecendo. Tá ótimo. Então fique à vontade, não sei se vai usar uma apresentação agora, depois. Já vamos colocar a apresentação. Eu fico no apoio aqui, tá bom? Vamos tratar hoje das dificuldades que encontramos, nós profissionais da construção, arquitetos, engenheiro civil, principalmente, as dificuldades que a gente encontra para alcançar o sucesso em nossas empreitadas. Eu preparei, né, essa aula, na verdade, tem a duração de 4 horas, e eu tenho aqui 280 slides para apresentar. Porém, na nossa live, a gente só tem meia hora, então eu transformei todas as transparências, são 280, em PDF, e coloquei à disposição de todos. Então está aí na tela o QR Code, vocês podem fotografar esse QR Code e baixar a apostila, né, em PDF com todas as 280 transparências. Inclusive eu vou pegar aqui, professor, eu estou pegando o link para quem tiver alguma dificuldade no QR Code, eu vou pegar o link e vou colocar no comentário também para vocês, tá ok, pessoal? Então, quem tiver alguma dificuldade no QR Code aí, daqui a pouquinho já vai estar no chat para vocês também, para poder acompanhar o material aqui junto com o professor Roberto. Beleza. Então, se vocês já fotografaram, vamos prosseguir. A grande dificuldade que arquitetos e engenheiros enfrentam é com certos... Como é que a gente pode dizer? Certos preconceitos, né, paradigmas, né, eu estou chamando de paradigmas que a sociedade já tem. Então, por exemplo, o menino, né, 10 anos de idade, está lá na escola e ele gosta de fazer conta. Aí a professora, vendo que ele gosta de fazer conta, tem facilidade de fazer conta, gosta de matemática, a professora já diz, olha, você vai ser um grande engenheiro, você devia estudar engenharia porque você tem facilidade em fazer contas. Já o outro colega lá na mesma sala de aula está fazendo desenho, faz muito desenho, domina as cores, sabe fazer, combina bem as cores e coisa e tal. A professora fala, pô, você devia estudar arquitetura, você tem facilidade com desenhos, com cores, então você devia ser arquiteto. E normalmente, quer dizer, não é normalmente, mas grande parte dos profissionais de arquitetura e de engenharia, eles nasceram aos 10, 12, 14 anos de idade com esse tipo de estímulo, que a própria professora da escola do ensino fundamental já incentivava essa pessoa para esse ramo, né, ou de arquitetura ou de engenharia civil. E o problema é o seguinte, depois, né, a gente foi estudar engenharia e coisa e tal, perceber que não é nada disso, né? Engenheiro precisa saber tudo, menos fazer conta, principalmente hoje, né? Hoje não se faz conta nenhuma. E arquiteto também não faz mais desenho, não precisa ter habilidades artísticas, né? Não precisa dominar o pincel para ser um grande arquiteto, né? Hoje, o ferramental que a gente tem, né, de desenho no computador, de CAD, etc., não precisa ter nenhuma habilidade manual para fazer desenhos, se isso fosse, né, o principal atividade do arquiteto. Mas o que acontece é o seguinte, nós evoluímos, né, os arquitetos entraram na escola de arquitetura, descobriram o que é arquitetura, que não era fazer desenho só, e o engenheiro também entrou na escola de engenharia e descobriu que engenharia não é fazer conta. E descobrindo isso, nós nos formamos e estamos trabalhando. Acontece que a sociedade não evoluiu.
a sociedade ainda hoje acha que o engenheiro é bom de fazer conta e o arquiteto é bom de fazer desenho. E aí tem uma reforma para fazer num apartamento lá num prédio. E aí ele contrata, chama o arquiteto para fazer lá o desenho de uma reforma naquele apartamento. E o contratante está achando que o arquiteto é aquele que faz desenho. Aí o arquiteto começa a perguntar qual é o estilo de vida daquela pessoa, se dorme durante o dia, se dorme durante a noite, se fazem muitas reuniões sociais, se a família é grande e faz aniversário. Então começa a fazer uma série de perguntas. O cliente começa a estranhar. Oh, mas que cara mais xereta, caramba, você quer saber da minha vida? Faz aí, olha, tem que fazer um quarto aqui, uma sala ali. Não, peraí. Então, o cliente quer impingir para a gente, ele já tem até um rascunho pronto, é essa casa que eu quero fazer. Então ele já fez o trabalho do arquiteto, né? E aí eu vou querer aqui uma escada aqui de concreto, né, com degraus solto e coisa e tal, e ele também já fez o trabalho do engenheiro. Então, há uma grande dificuldade, a primeira dificuldade que a gente encontra é justamente nesse conceito, né, nesse paradigma que a sociedade tem sobre o que é o engenheiro civil e o que é o arquiteto. Na verdade, nesse desenho eu estou mostrando uma balança de 2 pratos e o engenheiro ou arquiteto, esse que está com o capacete amarelo, está aqui no meio, é o fiel da balança, e de um lado nós temos aqui a contratante, a madame, que quer a cozinha desse jeito, com uma bancada do lado direito, com uma pia do lado esquerdo. E de outro lado, nós temos aqui o pessoal que vai executar aquela obra, que é pessoal simples, né? Muitas vezes nem ensino fundamental eles têm, é o pedreiro, é o servente, é o encanador. E nós aqui no meio temos que conversar com a madame, convencê-lo de que o azulejo tem que ser assim, ou tem que ser assado, que o piso tem que ser impermeável. E temos que saber também conversar com esse espião de obra. Esse é o difícil trabalho do arquiteto, difícil trabalho do engenheiro. E a gente é intermediário desses dois, mas a gente é intermediário de outras coisas também. Então, nesse outro slide, estou mostrando que tem a prefeitura, a gente tem que conversar com a prefeitura, não sei porquê, a prefeitura faz uma série de exigências, que é a lei do zoneamento, que o recuo, que a janela, que o banheiro e assim por diante. Aí vem o corpo de bombeiro dizendo, ó, precisa ter um hidrante aqui, precisa ter outro hidrante lá, a escada não pode ser nessa direção, né? E aí você tem a concessionária que vai, não, aqui o padrão da entrada aqui de água, de luz, ela é da Eletropaulo, não, aqui é CPFL, entendeu? E cada concessionária tem um padrão de entrada, é uma caixinha azul, é uma caixinha verde, comprida em L, sei lá, com vidro, sem vidro. E é uma loucura, né? Aí ainda tem a BNT dizendo, olha, o concreto tem que ser desse jeito, o aço daquele jeito, o bloco de cerâmica tem que ser daquele jeito, e nós, aqui no meio, né, tentando driblar esse pessoal todo. Então, é difícil o nosso trabalho de... Então, nós temos que entender que nós temos que tocar uma obra. Então, nesse slide, estou mostrando do lado esquerdo que construção é comando de pessoas. Antes de mais nada, nós temos que ser muito bom em transmitir o projeto para aquela peãozada de obra. Aí você mostra o desenho, eles não entendem aquele desenho. Não, mas eu acho que o banheiro podia ser desse lado aqui, e começa a dar palpite, como se a casa fosse deles. Então, eu tenho uma obra com 8 operários, e é complicado, porque um é encanador, o outro é pintor, o outro é eletricista, cada um tem uma linguagem própria. Mas construção é comando de pessoa. Eu, trabalhando no projeto Tucuruí, fui coordenador técnico, e nós tínhamos 70 mil pessoas trabalhando lá. E como é que você faz o planejamento? Como é que você faz a divisão de trabalho para todo esse mundaréu de gente, para que eles possam produzir, né, e construir
aquela usina. Então, como é que acontece isso? Se você perceber e olhar para si mesmo, você vai ver que de vez em quando você fala besteira. Depois que você falou besteira, ou enquanto você está falando besteira, você já percebe que era besteira. Você se arrepende enquanto fala. Ou então, o Ricardo está falando, e eu também estou falando, eu não ouço ele, entendeu? Acho que ouvi ele, então a gente não sabe ver, a gente não sabe ouvir, a gente não sabe falar. Essas são as nossas dificuldades. Verdade. Nós, de vez em quando, somos muito brincalhão, principalmente o brasileiro, brinca muito, tá toda, e fala, não, é brincadeirinha, entendeu? Ofende o outro, humilha o outro, e fala, não, desculpa, é brincadeirinha. Né? A gente dá uma de ignorante, dá uma de esperto, quer dar uma aula, não entende do assunto, quer dar uma aula, quer dizer, nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Nós somos um ser humano muito complicado. Então, o que acontece dentro da nossa mente? Que ser que nós estamos? Então, eu vou ensinar hoje uma série de dicas, que é um processo que eu chamo de PI. São pequenas iniciativas. Não é o PI da matemática. É o PI de pequenas iniciativas. Né? O conjunto dessas centenas de pequenas iniciativas é que vão garantir o sucesso. Então, por exemplo, quando nós estamos gerenciando um conflito, por que a gente está sempre preocupado em encontrar o culpado? Aconteceu um problema, nós temos que resolver o problema. Agora, por que a gente perde tempo com o culpado? Às vezes nós estamos andando na rua, alguém está atropelado e estatelado lá no chão. O que nós temos que fazer? Pegar aquela pessoa que está machucada e levar para o pronto-socorro, ou chamar o resgate. É isso que nós temos que fazer, nós temos que ser prático. Mas todo mundo que chega, o que aconteceu, hein? Como é que aconteceu? Foi esse carro? Não, ele estava de moto, mas ele estava bêbado. Isso não interessa naquele instante. Nós temos que ser prático e objetivo. E isso nem sempre nós somos. Quando a gente se olha no espelho, o que você enxerga? Você enxerga você como você é, ou você enxerga um ser que você idealizou, né? Um cara perfeito, jovem, né? Atuante? A neurolinguista estuda a nossa personalidade e dizem que a nossa face exterioriza, né, o nosso verdadeiro pensamento. Tanto é que se você olha o lado esquerdo da pessoa, você vai ver uma pessoa, e se você olha o direito, você vai ver uma outra pessoa. E tem até essa brincadeira que você corta a fotografia pela metade e junta direito com esquerdo, e você vai ver que tem fisionomias diferentes. E aí, o que será que existe por trás do sorriso enigmático da Mona Lisa? A Gioconda tem aquele sorriso que não sabe, a gente está tirando sarro, se ela está contente, feliz. Então, alguma coisa ele deve... o Leonardo da Vinci, a gente queria dizer alguma coisa com isso. Então, todo esse assunto aí do nosso comportamento é muito complicado. Então, vamos por partes. Vamos separar. Na primeira parte, eu vou abordar apenas aqueles aspectos do eu comigo mesmo. Sem ninguém, sozinho em casa, eu tenho problema comigo mesmo. Numa segunda etapa, nós vamos ver eu e o outro. Como é que se relaciona? Como é que eu me relaciono com a pessoa? Como é que eu aceito a pessoa? Como é que eu dialogo? Como é que eu negocio com uma outra pessoa? E na terceira etapa, eu e a equipe. Então, quando a gente está dentro de uma equipe, a gente tem um comportamento estranho. Tem gente que nos ofende no grupo, fala, né? E depois, no particular, na hora do café, desculpem, exagerei, coisa. Você me ofendeu na frente de todo mundo, então vai na frente de todo mundo de novo e se desculpa. Não adianta pedir desculpa particularmente para mim, porque em público você me ofendeu e agora no particular você está se desculpando. Então, por que certas pessoas têm comportamento diferente no particular e comportamento diferente na equipe? Vamos ver como é que isso funciona. Preparados? Vamos lá. Eu comigo mesmo. O ser humano se vale de diversos instrumentos para exercer a comunicação. Eu preciso me comunicar. Eu falo, faço gesto, eu tenho uma expressão corporal, eu uso uma linguagem, gíria, etc., para eu poder me comunicar.
Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com o aparelho fonador. Grande parte dos profissionais não sabem usar o aparelho fonador. Então, nas minhas andanças pelo Brasil, eu tenho reparado que as pessoas não sabem utilizar adequadamente a voz. Não conhece esse aparelho fonador. A voz é energia sonora, é energia. Ora, a energia não se cria. Então, de algum lugar tem que vir. Eu tenho que ter um músculo. O músculo, a energia muscular, transforma em energia sonora. E em que lugar que eu tenho o músculo? É o diafragma, que fica aqui na barriga, na base dos pulmões. Então, nós temos que falar com o diafragma. E as pessoas não falam com o diafragma. Então, conhecer bem, né, como que a voz é produzida, a língua. Eu aqui, antes de entrar no ar, eu fiz exercício, né, de aquecimento e relaxamento. Eu fiz exercício de relaxamento para que eu não me engasgasse, né, com a minha língua, com a minha saliva, para que eu pudesse, né, dar essa aula tranquilamente, sem enrosco e pronunciar com fluência. E aí, o que acontece? Às vezes você vai dar uma aula, é uma sala grande, tem lá 200 alunos, já dei palestra num auditório para 1000 pessoas e o microfone não estava funcionando direito, eu tive que usar a própria voz. E aí você percebe, né, pelo slide, as pessoas fazem gestos do tipo, não estou ouvindo direito, ou está muito baixo, ou não está muito inteligível. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar energia, uma potência na nossa voz. E aí, é o diafragma que tem que trabalhar. Então, eu tenho um exercício que eu vou mostrar para vocês, que é um exercício que eu aplico nos treinamentos. Esse exercício é o seguinte, a pessoa fica de pé, com os pés ligeiramente afastados, com o corpo todo relaxado, o ombro relaxado, os braços relaxados, e aí, com a mão na barriga, tem que falar assim, ha, 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 soltar o ar, né, soltar o ar e sentir a barriga. Então, as pessoas que não estão acostumadas, falam assim, ha, 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 quer dizer, pronuncia apenas o ha, produzindo som aqui na garganta, mas na verdade eu tenho que produzir esse ha a partir aqui da barriga. Então, ha, 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 ha. Esse é o exercício. Então, é um exercício, tem até um YouTube aqui que eu coloquei, o endereço do YouTube, para vocês poderem consultar. Todo mundo com a mão aqui no diafragma. Vamos lá. Não é pra rir, é pra falar. Pare. Só ela. Não é pra rir, é pra falar. Não, é aqui, tem que sair daqui da barriga. Solta o ar. Não, mais forte. Não é na barriga. Mais forte. Vamos lá. Não, está forçando. Aqui embaixo. Aqui, ó. Não é aí, isso, mais forte, isso, é isso mesmo. Entenderam? Perceberam? Além da potência da nossa voz, a outra coisa que é importante é o tom da nossa voz. A nossa voz pode ser mais fina, mais aguda,
Tem pessoas que têm como natural uma voz mais aguda. Agora, tem pessoas que têm o tom da voz mais grave. E o fato da voz ser mais grave ou mais aguda tem uma influência em quem nos ouve. Oi, eu sou a Anne, a sua professora de canto. E nessa primeira aula a gente vai passar por pontos importantes da técnica vocal. Começar falando da respiração. Com essa correria do dia a dia, a gente está acostumado a trazer a nossa respiração para o peito. E fica uma respiração assim. Aquela respiração tensa de quando a gente está atrasado para o trabalho, ou quando a gente está no metrô lotado, algumas situações ruins. Então a gente vai esquecer essa respiração. Se você respira assim, você respira errado. Esquece. A gente vai trazer a nossa respiração para a barriga. Sabe aquela respiração de bebê? Quando o bebê enche a barriga de ar e solta. Se você tiver algum nenenzinho na família, observa. Você vai encher a sua barriga de ar e estufa. Pode estufar para você sentir bem esse movimento. E ao soltar o ar, a sua barriga vai para dentro. Então, mais uma vez, inspirou, estufou, soltou o ar, voltou com a barriga para dentro. A gente inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, tá? É importante a gente sempre procurar inspirar pelo nariz, porque a gente consegue filtrar o nosso ar de uma forma melhor. A gente vai falar agora sobre outro ponto importante no canto, que é a impostação da voz. Eu vou fazer um exemplo errado e um exemplo certo, para você perceber bem essa diferença. Olha só o som esquisito do errado. Percebeu que é um som forçado? A gente não quer isso. O que a gente quer é... É um som que a gente fala que é um som mais redondo. Que tipo de influência que é essa? Para começo de conversa, a gente não conhece a nossa voz, porque você não ouve normalmente. A sua voz é produzida aqui na garganta e você não ouve com o ouvido. Da garganta já vai direto aqui por dentro ao tímpano. E aí é essa voz que você ouve. E a pessoa está ouvindo a voz que sai da sua boca. Tanto é que quando você grava alguma coisa, alguma fala sua, e ouve a sua voz gravada, você fala, uai, é eu? Tem certeza? É eu esse negócio aí? Você não conhece a sua própria voz. Então essa questão do tom, né, até, por exemplo, o cantor, ele precisa ouvir a própria voz. Por isso que ele tem aqueles alto-falantes para fazer o retorno. Então ele ouve o que está cantando com os ouvidos. Então ele ouve a mesma coisa que está todo mundo lá no baile está ouvindo também. Por isso que ele precisa desse retorno. E aí, a voz aguda, ela chama a atenção. Então quando você quer chamar a atenção de alguém, você intencionalmente aumenta a frequência, começa a falar numa voz mais fina, mais aguda. Uma pessoa que caiu no rio e está pedindo socorro, ela pede socorro numa voz aguda. Ela fala, socorro! Se ninguém deu atenção, ela torna esse socorro mais agudo ainda. Socorro! E se ninguém atendeu, ela faz mais fina ainda. Socorro! Então, a voz fina, ela chama a atenção. Então, se você está numa situação de perigo, você, né, faz a voz mais fina. Se você está numa sala de aula e tem um monte de alunos lá conversando, não está prestando atenção, não é correto você chegar, vocês aí, presta atenção. Quer dizer, você dá uma bronca, o aluno se retrai. Então, em vez de se abrir e começar a prestar atenção na sua aula, ele se fecha mais ainda. Então, o que você faz? Você afina a voz, abaixa o tom de voz. Aí o aluno começa a perceber que o que ele está falando está incomodando a aula. Então, ele começa a prestar atenção.
Ao contrário, a voz grossa acalma as pessoas. Então, é por isso que na igreja, né, os pastores, por exemplo, eles falam de uma forma pausada e falam numa voz grossa, porque Deus ama vocês. E essa voz mais grossa e pausada acalma as pessoas. Então, é claro, se você está dando uma aula, né, tem três alunos lá muito agitado, está afobado, ou porque veio correndo, ou porque pegou um ônibus muito lotado, e você quer acalmar essas pessoas. Então não adianta dar uma bronca, vocês aí, ó, fica quieto aí, ó, para de se mexer. Não é assim. Então quando você fala um pouco mais grosso, uma voz mais grossa, começa a acalmar. Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou falar sobre tom. E para me ajudar, eu chamei o Fofão, que vai me acompanhar no violão durante os exercícios. Se você descer de meio em meio tom, a cada meio tom que você descer, todas as notas da melodia também vão descer e ficar cada vez mais graves. Eu vou dar um exemplo com a música Parabéns para você, descendo de meio em meio tom para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Agora, se a sua dificuldade foi de alcançar as notas mais graves da melodia, você vai fazer o contrário. Vai subindo de meio em meio tom. Eu vou dar o mesmo exemplo, só que agora subindo de meio em meio tom, para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Agora vamos subir meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos subir mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Mais meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. As pessoas. Primeiro tenor é a mais alta voz daqui, e é só eu cantar, todos poderão me ouvir. Eu também sou um tenor, mas canto é o segundo. Meu cantar não é assim, tão alto ou tão agudo. Eu canto sempre assim, suave e doce é o barítono que eu canto. Sempre escondido estou, mas com meu barítono harmoniza um tanto. O baixo é a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. O baixo é a voz que eu faço, e quando eu cantar vai tudo tremer. La 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 la. Então, uma das alternativas para você melhorar o seu tom da sua voz é entrar numa escola de canto. Um pouco de anatomia. Aqui na nossa laringe, nós temos uns cílios. E esse cílio, em vez de voltado para baixo, é voltado para cima. E no nosso sistema, tem muito muco. Então, quando a gente está conversando, a gente respira pela boca.
e entra muita poeira. Essa poeira não pode ir no pulmão. Então tem um muco aqui na nossa garganta que segura essa poeira toda. E esse cílio, ele tem um movimento independente, ele vai jogando essa poeira para cima até chegar aqui na garganta. E a gente consegue jogar esse catarro para fora. E tem uma doença chamada imobilidade ciliar. Quanto mais velha a gente fica, esse cílio tem dificuldade. É por isso que as pessoas com mais idade têm muito catarro e têm dificuldade para falar. Conhecer, né, a nossa cavidade e ter flexibilidade. Então, por exemplo, alguns sons são produzidos na garganta, como Gá, né? A. Não é formado na boca, é formado na garganta. Alguns sons são nasalados. Experimente fechar as narinas e fala banana, manga. Então, você precisa estar com as narinas limpinhas, né? sem estar resfriado, sem estar entupido, para você conseguir falar. Existem exercícios, né, que você pode praticar. Sons do tipo tá são palatais. Você usa aqui o céu da boca. Tá. Você é obrigado a apertar a língua, né, no céu da boca para soltar o som tá. Aqui eu tenho uma dica do professor Arthur. Hi, I'm Arthur. Vamos melhorar um pouquinho a pronúncia? Há sons que existem em inglês que não existem em português e vice-versa. Então, vamos analisar por contraste. O som t em inglês é plosivo. Temos que explodi-lo. Um brasileiro diria assim: eu também vi o tatu. Um americano diria assim: eu também vi o tatu. Por favor, segura um pedaço de papel bem na frente da boca, assim. Se o papel for para frente quando você pronunciar, é porque você está no caminho certo. Então repita: eu também vi o tatu. Eu também vi o tatu. Existem as palavras que se pronunciam com a língua, né, como o R. Né? Então, por exemplo, mesmo esses grandes entrevistadores, né, como esse que o Paulo Henrique Amorim, a gente está batendo papo, daqui a pouco vai entrar no ar. Então, alguém da produção vem e fala assim: Paulo, 3 minutos. Aí ele sai, para de conversar, vai num canto e faz exercício de relaxamento. Então faz relaxando os lábios, relaxando a língua, para que a sua dicção seja clara na hora de você falar. Então, toda vez que você vai entrar numa sala de aula e você vai dar uma palestra, vai fazer um pronunciamento, é bom que você faça um exercício para relaxamento. E aqui tem vários exercícios que eu não vou fazer, mas está aqui o endereço do YouTube para vocês verem aí. Oi, quer ficar com a voz mais bonita fazendo só 3 minutos de exercícios diários? Você não vai sair do lugar se você não praticar pelo menos todos os dias. Isso se você quiser ter aí uma voz bonita e saudável. A primeira coisa que você deve fazer é aquecer a voz com esses 2 exercícios que eu vou passar para você. Aí você começa sempre em uma nota mais média, perto do tom da sua fala, e não precisa nem ir muito para o agudo, nem muito para o grave. Se você, por acaso, não tiver um piano para dar as notinhas, senão você pode fazer como eu vou fazer agora. Olha, eu não estou com nenhum violão, não estou com nenhum teclado, e eu mesmo vou subindo e descendo os tons para eu poder fazer o vocalize. Então, primeiro você vai fazer com a vibração de língua. Você vai fazer assim, ó, na região da sua fala. Então, eu estou falando aqui, eu vou fazer nessa região, ó.
Faz um pouquinho desse exercício, 1 minuto já está ótimo. Vai subir e vai descer. O outro é você pegar a vogal U, um U com O, né, uma mistura de U com O, e você vai controlar o seu fluxo aéreo, ou seja, o ar que passa pelas pregas vocais. São 5 vezes, vai e volta, e vai subindo a escala e descendo a escala. E controla o fluxo, hein? Viu que eu fiz com pouco volume, controlando esse fluxo de ar, para você fazer 5 vezes. Depois desse exercício, você vai fazer um outro para trabalhar um pouquinho da sua nasalidade, né, da ressonância, usando mais a ressonância rinofaringe. Dessa forma, ó. Meio a palavra manga, aqui, ó. Esse som. Lara, 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 lara. Aí você vai fazer para cima e para baixo usando esse som. E depois você vai abrir um pouco, porque aqui tá muito, né? Isso é para trabalhar realmente a nossa ressonância aqui, ó. Você vai fazer abrindo um pouco mais. Viu que é diferente? Que o outro é assim, ó. Não tem o A. E esse já tem o A um pouquinho, ó. A diferença. Quem tem muita voz, né? A voz é muito nasal, já tem muito essa ressonância, faz com NA. Faça esses exercícios todos os dias que você vai notar uma diferença significativa na sua voz. Ela com certeza vai ficar muito mais bonita e você vai sentir ela mais encaixada, mais encorpada, com mais harmônicos. E aí você vai voltar aqui e colocar nos comentários para mim como foi essa experiência. O antes e o depois, eu quero saber. Não esqueça. Curtiu? Deixe então seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, tá legal? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi, gente! Estou aqui hoje especialmente para as senhoras e senhoritas. Vamos trabalhar um pouquinho de aquecimento e alongamento. Por isso o teclado está aqui. Veja bem, peguemos uma afinaçãozinha aqui e vamos trabalhar em vibração de lábios. Preste atenção. Olha, solta tudo aqui. Pode executar, por favor? Quem tiver dificuldade, está difícil, trabalhe em língua. Vibração de língua aqui, ó. Solta a nuca, relaxadinha. Vamos lá, por favor. Iniciando a partir da nota Dó, que é confortável para as senhoritas. Ou lábio ou língua, duração confortávelzinha. Vamos lá? Relaxa, solta o corpo. Mais uma vez. Ok, vamos lá. Com uma afinação aqui no pianinho. Ouve uma, faz outra. Relaxa agora, pode fazer. Escuta. Isso, executando. Boa, vamos seguir. Mais uma. Bem soltinho, relax. Outra. Apoia um pouquinho. Tá bom? Vamos lá? Senhoritas.
Não deixa cair a afinação não, manda de novo. Isso, vai lá. Pra fechar. Legal. Procure manter o seu trabalho de respiração que tem lá no início no outro exercício seu do YouTube. Agora, esse aqui é para aquecer e alongar a musculatura. Se tiver problema com aquecimento e alongamento ou com afinação, procure o seu professor, tá bom? Tenha um professor sempre para te ajudar, vai ajudar mesmo. Beijão, valeu, tudo de bom, tchau. One, two, three, go. C'est énorme. A outra coisa são as técnicas de expressão. Muitas pessoas dão mais valor à aparência e falam, não, eu tô com os meus dentes estão meio tortos. E usa aparelho. Só que esse aparelho é uma porcaria do ponto de vista da fonética. Porque dificulta muito você falar, porque ele atrapalha muito. E aí você fica passando a língua para tirar. Então, mesmo depois, você acaba adquirindo um cacuete, e mesmo depois de tirar o aparelho, você continua falando meio torto. Outra coisa são os cacuetes regionais. Então, você pega o carioca, ele puxa lá o S, né? Espelho, espelho. Isso irrita muito. E o baiano fala porta, porta. E o mineiro come a última sílaba. Então, não é menino, é menin, né? Belo Horizonte. Então, esses cacuetes regionais tem que prestar atenção e tirá-los. O meu cérebro, sabe? O meu cérebro engana o tempo todo. Ele fica falando, não, vai bem, você está indo bem, né? Mas ninguém está gostando de mim. E aí eu tenho um exercício, ó, tá vendo esse cubo? Olha aí, tá vendo? Ele não é um cubo aí, ó. Então, você tem a impressão que ele é um cubo. Olha que legal. Né? Olha fixamente, bem no centro dessa figura. Ela é imóvel. Você tem a impressão que ela está mexendo. Olha essa outra, olha fixamente no centro da figura. Você tem a impressão que ele está rodando. É fixo. É o seu cérebro que está interpretando isso como movimento. Esse também. Vocês estão vendo os pontos pretos? Não existe ponto preto nessa figura. É tudo ponto branco. E vocês estão enxergando preto também. É o seu cérebro que faz isso. Olha fixamente nesse maisinho aí, bem no meio. Vocês estão vendo a bola verde? Não existe bola verde, a bola é branca. Mas você enxerga ela verde. É o seu cérebro que faz isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com o seu cérebro. Eu e outro. A linguagem corporal, o corpo fala. Então, por exemplo, quando você coloca a mão na boca, será que você está mentindo? É essa a sensação, porque o seu inconsciente sabe que você está mentindo. Quando você começa a mentir, o seu inconsciente começa a produzir umas enzimas e joga essas enzimas no sangue. E essas enzimas vão parar nos extremos, na ponta dos dedos, na ponta do nariz, principalmente na ponta do nariz. E começa a dar umas coceirinhas no nariz. Então, quando a pessoa está conversando com você e você percebe que ela começa a mexer no nariz, dá uns relances assim de nariz,
é porque ela está mentindo. É um sintoma de que ela está mentindo. Esse gesto, né, com a mão no queixo, é porque a pessoa está pronta para decidir. Então você chega na pessoa, olha, o plano é o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e aí, vamos fazer? Aí a pessoa coloca a mão no queixo, como se estivesse pensando, é porque ela já está pronta para decidir. Quando você está contando uma história e a pessoa não acredita em você, a pessoa baixa os olhos e começa a contar os fiapos da blusa, começa a tirar a linha que está aqui na camisa, então ela não olha para você. Então contar fiado é descrédito. Dedo ou caneta na boca é insegurança. Então você está conversando, né? Como você está agora. Você agora está segurando seu queixo, entendeu? Isso daí já é um sintoma de alguma coisa. Gesto de esquecimento. Você chegou no lugar, eu fui aí na ASEAG, encontrei com o Ricardo, falei, tinha que trazer lá um negócio, prometia que ia trazer o livro, esqueci. Então, esquecimento sem culpa, você bate na testa. Ricardo, desculpa, eu trago amanhã. Ricardo, tudo bem, amanhã você traz. Agora, existe esquecimento com culpa. Eu tinha que trazer, porque hoje era o último dia. Aí chego na SEAG, o Ricardo fala, e aí, Roberto, eu trouxe um negócio? Esqueci, entendeu? E é com culpa. Aí eu bato na nuca, né? É o esquecimento com culpa. O braço cruzado é um negócio assim, terrível. Né? O braço cruzado é terrível. Ele demonstra contrariedade. Você está falando, eu não estou concordando com o que está falando, então eu cruzo o braço. É um sistema de defesa. E aí, o que eu fazia? Quando tem uma reunião, eu sirvo água para todo mundo no começo da reunião. Eu não pergunto se a pessoa quer água. Eu ponho água para todo mundo. Mesmo quem não tem sede, vendo que tem um copo com água na frente, ele acaba tomando. E aí você segura o copo com a mão direita, leva na boca, toma um pouquinho e coloca. Nessa hora você presta atenção aonde que essa pessoa coloca o copo. Se colocar no mesmo lado do braço, ela está aberta. Agora, se cruzar o braço e colocar do outro lado o copo, ela já está contrariada. Contrariada. Eu fiz muitas reuniões em Brasília ou em Belém com 30, 40 pessoas. E muitas vezes eu fiz reuniões com gente que eu nunca tinha visto na vida. E aí, e a reunião tinha a pauta. Falava, aquele pepino, nós temos que resolver aquele pepino. Então, na reunião que ia sobrar bronca para todo mundo. E o diretor da empresa falou, vai lá e não aceita tal situação. Então, a pessoa veio numa reunião já com carta marcada, né, com a decisão já tomada. Eu preciso saber se a pessoa está a favor ou se está contra. Então, quando tinha esse monte de gente, eu combinava com a copeira, antes de começar a reunião, coloca um copo d'água na frente de todo mundo. Mesmo que a pessoa não queira, deixa o copo lá. O senhor combinava isso, professor, com o pessoal? Combinava isso na reunião? Não, eu não combinava com eles. Eu combinava só com a copeira. Né? E ela deixava um copo para todo mundo lá. E aí o meu assistente fazia um desenho, como esse que tem aí, com as posições. Gente que nem sabia qual era o nome. Não, o cara de gravata, aquele que tem cabelo, o careca, aquele que está com a japona, aquele que está com a jaqueta. Então a gente identificava as pessoas pela aparência, a loira, né, a morena, de óculos. E quando servia água, a gente via onde que ela colocava o copo. E já de antemão, antes mesmo de começar a reunião, eu já sabia que aquela pessoa veio para ser do contra. Então, ele já tomava, quando essa pessoa pedia a palavra, você ou não concedia, não, pera um pouquinho, deixa eu terminar, e não dava a palavra. E aí, a gente conduzia bem essa reunião. Agora, quando você percebe que está todo mundo desinteressado na nossa reunião, aí é difícil, né? Aí você tem essa fotografia, está todo mundo dormindo, aí é difícil você controlar. Outra coisa é a cadeira. Tem cadeira com braço, cadeira sem braço.
Então me convidaram para dar uma palestra no salão da igreja. Então no salão da igreja você vai dar uma palestra sobre engenharia. Aí eu ligo. Aonde que vai ser? Ah, vai ser no salão da igreja. Então tem cadeira, cadeira plástica. É com braço ou sem braço? Aí tem uma diferença. Porque quando as pessoas estão sentadas numa cadeira sem braço, ela não sabe onde colocar o braço dela. Então, automaticamente ela cruza o braço como se um braço estivesse segurando o outro. Porque quando você tem o braço, tá vendo? Ela não sabe o que fazer. Então, olha, naquele auditório, tá vendo? As cadeiras não têm braço, então todo mundo está com o braço cruzado. Na igreja, levou as crianças para assistir a missa, as crianças já estavam... Então, fizeram uma pesquisa com a neurolinguística e descobriram que quem está contrariado cruza os braços. E vice-versa. Se você está numa palestra, está gostando da palestra, e você cruza os braços, por uma questão de conforto, você acaba ficando acaba ficando contrariado. Então fizeram essa experiência. Está vendo? Quando não tem o braço na cadeira, todo mundo fica com o braço cruzado. E quando eu tenho o lugar onde apoiar o braço, ninguém cruza o braço. Olha que interessante. E aí, quando me falam que é no salão da igreja e que as cadeiras são de plástico e não tem braço, o que eu faço? Eu levo um tipo roteiro da palestra e imprimo num papel de seda, delicado, né? Num papel especial. Então as pessoas seguram aquele papel e têm medo de dobrar. Eu faço num papel fotográfico, por exemplo. Então ela fica com dó de dobrar e fica segurando o papel e não cruza o braço. Então é importante esse aspecto. Esconder a palma da mão. Né? Você vê, quando a criança aprontou alguma coisa, Julinho, vem aqui! Ele já vem com as mãos atrás, escondendo a palma da mão. E aí fizeram uma experiência, contrataram lá 200 voluntários, e falaram, vai ter uma palestra agora, e pelo amor de Deus, preste bem atenção no palestrante. Aí o palestrante, ele, o tempo todo, mostrou a palma da mão, né? Dizendo, como vai, coisa e tal, olha só que maravilha, o céu, aqui tá, hoje o céu está nublado. Então ele sempre mostrando a palma da mão. Isso se mostra bastante receptivo, as pessoas se mostram bastante receptivas para esse tipo de gesto. Agora, quando a pessoa esconde a palma da mão e mostra as costas da mão, ela está escondendo alguma coisa. E as pessoas não gostam. Então, fizeram essa experiência, né, com essas pessoas. Com relação a eu e a equipe, tem as técnicas de liderança. Então, as pessoas numa equipe, ela tem um comportamento estranho. A criança fala, mãe, eu quero um tênis vermelho. Aí a mãe fala, você gosta de tênis vermelho? Não, é que a minha turma, todo mundo está usando tênis vermelho. Então, ela acaba adquirindo para si, para sua personalidade, a personalidade do grupo. Então, a neurolinguística nos ensina, né, a trabalhar com as cores, né, as cores verdes, as cores azuis e as cores vermelhas, tem o seu significado. Então, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas e tem pessoas que são emotivas. Isso, qualquer palestra de neurolinguista diz isso, mas ele não diz qual é o segredo disso tudo. Então, quando você chega num lugar e vê que a pessoa é visual, a pessoa que é visual, ela olha fixamente em você. A pessoa que é auditiva, ela tem que ouvir, ela direciona as orelhas para te ouvir melhor. Então, você tem que perceber se a pessoa é visual, ou se é auditiva, ou se é emotiva. E aí você usa palavras, né? Bom dia, veja. Quando a pessoa é visual, você tem que usar palavras tipo, veja que beleza. E aí você tem esses 3 aspectos, né, que acabamos de ver. Mas isso não é suficiente. Somente aprimorar o seu próprio comportamento, o seu comportamento numa equipe, e eu sabendo bem negociar com o outro, não é suficiente. Existe um 4º aspecto muito importante, que é a mídia. Então, a gente vive cercado de jornal, rádio, televisão, nós temos que aprender a falar.
Então, não adianta você chegar no repórter e falar, olha, Tucuruí, né, foi uma bela de uma obra, tinha um gerador que pesava 400 toneladas, o transformador pesava 400 toneladas. Então, é preciso você mostrar, tá vendo? Este que está no poste é um transformador, e esse que está do lado direito também é um transformador. Olha a diferença. E você tem que mostrar, olha o tamanho do transformador. E olha você na frente do transformador. Você tem que mostrar você. Não adianta você falar, trabalhei em Tucuruí. Você tem que mostrar o transformador de Tucuruí. Né? Aí você fala, lá em Tucuruí tem uma travessia, a linha de transmissão atravessa o rio, e o rio tem 1.300 metros de largura. E tem umas torres para fazer essa travessia. Olha as torres lá no fim. Então não adianta mostrar essa fotografia que você não tem ideia do tamanho dessa torre. Aí você mostra uma outra fotografia que tem a torre em primeiro plano e também não faz ideia de quão grande é essa torre. Aí você coloca uma fotografia do edifício Itália e fala que a torre tem 116 metros de altura. E fala que o edifício Itália também tem 116 metros de altura. Aí a pessoa começa a ter uma noção do que é. E aí não adianta só dizer que a torre era muito grande. Você tem que dizer que a torre tinha fundação, e a fundação tinha 21 metros de altura. Era um bloco de 4 metros de diâmetro com 21 metros de altura. E aí você tem que mostrar você subindo nesse pilar. E tem que mostrar você em cima desse pilar. Aí a pessoa fala, você esteve trabalhando lá. Então é importante você mostrar você dentro da obra, né? Itaipu. Então você fala, olha, aqui os condutos lá de Itaipu tem 10 metros de diâmetro. Né? Uns condutos muito grandes, mas tem que mostrar você trabalhando lá em Itaipu. Então aí sim o repórter acaba te respeitando. A outra coisa é a seguinte, além da credibilidade, né, professor, de você estar na imagem, já até pensando no tema, né, que é o marketing, também tem a questão de elucidar, porque talvez para os colegas que estão aqui, os engenheiros, o pessoal da área tecnológica, tenham uma ideia melhor sobre as dimensões, né? Mas um leigo, um jornalista ou uma pessoa que está assistindo uma matéria de vídeo ou um jornal, ela pode não ter essa ideia, né? Então acaba também sendo uma questão didática, né? Exatamente. Outra questão muito comum, quando você vai dar uma aula, por exemplo, né, eu participo de muitos eventos, e tem eventos que é o dia inteiro. Então, tem palestras de manhã, de tarde e de noite. E tem um horário que os palestrantes não gostam, que é depois do almoço. Depois do almoço, ninguém gosta da palestra, porque todo mundo dorme. Verdade. E aí eu fui pesquisar por que dorme. Aí eu descobri o seguinte, que depois do almoço, naquela primeira palestra, às 14 horas, a pessoa vem com a barriga cheia e senta assim desse jeito, senta reto na cadeira. Dali a pouco, ele encosta no encosto da poltrona. E aí, o estômago, ele quer fazer a digestão. E sentado, você está apertando o estômago. Então, o estômago começa a reclamar, quer mais espaço. Olha aí, o estômago reclamando. E aí você vai dando espaço para o estômago. Olha, você deu espaço para o estômago. Só que aí você se inclina um pouco. E como você está olhando para o palestrante, a sua garganta está fechando a circulação sanguínea, a sua aorta está presa ali. Então está indo menos sangue para o cérebro. E menos oxigênio no cérebro é sonolência. Então aí você começa a dormir. Então o que você tem que fazer? Você tem que ajudar essa pessoa a circular o sangue ao cérebro. Então o que você faz? Você vai até o fundo da sala, algumas pessoas vão te acompanhar. Aquela que está bem reclinada na cadeira não vai te acompanhar. Só vai continuar te ouvindo. Chegando no fundo, você faz algum gesto, onde quem está te olhando vai dar risada. Aí aquela pessoa que estava bem reclinada, vai, o que está acontecendo? Aí ela se recompõe, se senta melhor e vira para olhar. E nessa hora que vira a cabeça, libera a aorta e o oxigênio sobe ao cérebro. Então, esse é umas dicas. A outra dica é com relação ao jornalista.
o jornalista, ele está com a pauta pronta e te pergunta, e você fica só na defensiva. Então, às vezes, em vez de perguntar como é que é, ele faz aquela pergunta capciosa. Não é verdade que quando chove acontece assim, assim, assado? Aí você responde ou sim ou não. É horrível essa postura passiva. Então, você nunca pode dar uma entrevista ficando na defensiva, só respondendo. Construção de novas pistas na Marginal Tietê pode agravar o problema das enchentes. É o que afirma um engenheiro e professor da Unicamp. O governo diz que o projeto prevê uma compensação ambiental com o plantio de árvores. A chuva alagou as marginais, parou o trânsito e mostrou que a cidade corre risco de novas enchentes quando chegarem as tempestades de verão. Para diminuir os congestionamentos, o governo do estado está aumentando o número de faixas na Marginal Tietê. Em alguns trechos, os canteiros centrais vão deixar de existir para dar passagem aos carros. Mas essa solução para o tráfego pode ser um problema para a cidade. Quilômetros de grama estão sendo arrancados e substituídos por brita, cimento e asfalto. O engenheiro e professor da Unicamp, Roberto Watanabe, diz que o alívio para os motoristas será pequeno e que os canteiros vão fazer falta. Está tirando a área verde, que é uma área onde permite uma certa infiltração de água e também uma absorção do calor que vem do sol. O governador José Serra defende a obra. Não tira 1 metro quadrado de permeabilidade, que já estão plantando árvore, a compensação é automática. Mas essas coisas estão aí, o que a gente está fazendo é minimizar o problema. Enquanto o trânsito e o risco de enchentes não têm solução definitiva, uma nuvem escura é suficiente para assustar o paulistano. Tem que mudar a postura. Em vez de ficar só respondendo as perguntas dele, você tem que tomar iniciativa. Então, essa reportagem que foi feita com o Paulo Henrique Amorim, na matéria ele diz, eu e o engenheiro Roberto Watanabe sobrevoamos São Paulo. Olha que beleza. Roupas, lama, cães farejadores. Parece a mesma cena, mas aconteceu um dia antes e alguns quilômetros do Morro do Socó. Itaquera, zona leste da capital de São Paulo. Bombeiros tiveram muito trabalho para encontrar os corpos de 2 crianças. Chovia forte, Terezinha saiu rapidamente para buscar um dos filhos que chegava na van da escola. Os outros 2 filhos, Jean e Jonas, ficaram em casa. Eles jogavam videogame quando a terra cedeu. O barraco foi arrastado pela montanha de lama. Terezinha ficou fora de casa 5 minutos. Sobreviveu. Morro do Socó, Itaquera, rios cheios, chuva forte, lama, deslizamento de terra. Afinal, o que acontece com a cidade de São Paulo? De quem é a culpa? Onde está o problema? A culpa é do deserto. O deserto que não é o Saara. É o deserto chamado São Paulo. Por que se pode dizer que a cidade de São Paulo tem um clima de deserto? O que forma esse deserto? Porque se você olhar, eu como engenheiro, enxergo o deserto do Saara, por exemplo, como um monte de areia. É areia, areia, areia. Agora eu olho a cidade de São Paulo, quando a gente sobrevoa, o que eu enxergo? Areia, areia e areia. Qual é a diferença? É que lá no Saara a areia fica solta. E aqui não, tem um cimentinho que gruda a areia e a areia fica tudo fixa nos prédios. Essa definição é do engenheiro Roberto Watanabe, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um especialista em engenharia de rios. E por que essa areia, esse clima desértico,
contribui para haver enchente? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Quando eu tenho muito mato, a energia do sol é totalmente assimilada pela vegetação. Onde tem floresta, o ar não é quente. Agora, nesse clima de deserto, tanto no Saara como aqui, a energia do sol é transformada em calor. E esse calor esquenta o ar. E esse ar forma aquela térmica ascendente, que vai provocar a chuva de verão. Eu e o engenheiro Roberto Watanabe sobrevoamos São Paulo. A coisa se complica quando outros rios começam a desaguar no Tietê. As águas dos dois rios se encontram e param. O correto seria o entroncamento ter hidrodinâmica, uma curva de acesso entre o afluente e o rio principal. Assim não haveria o choque entre as águas e o rio não perderia velocidade. Domingo Espetacular termina agora. Boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite e até domingo que vem. Boa noite, boa sorte. Na internet, você precisa ter um site. Hoje em dia, quem não tem site tem dificuldade. Então, no ano 2000, eu resolvi fazer um site. Como eu tenho uma experiência bem variada, trabalhando no IPT, quando eu tenho uma empresa, telhado, fundação, qualquer coisa, eles gastaram dinheirão, me cobraram uma nota e fizeram um site completo, com tudo que eu fazia. Aí, eu falei, eu preciso ter sucesso, né? Eu imaginava que eu precisaria ter sucesso. E o site era completo. E aí, o que acontece? Um site completo parece aquela imobiliária de periferia, né? Compra, venda, consignação, venda salsicha, linguiça, terreno, aluguel. Então, um site não pode ser completo, né? Da ideia de um picareta. Então, eu fiz, depois segmentei. Quem tem problema de trinca não quer saber de infiltração, ele tem problema de trinca, tem que resolver o problema de trinca. Entendeu? Está 4 anos com problema de trinca, tem que resolver o problema de trinca. Então não adianta ficar falando de infiltração. Então eu fiz um site só sobre trinca. E ali tem 40 casos de trinca. Aí eu fiz um site sobre telhado. E só fala de telhado o site. Aí eu fiz um site só de rampa. Aí é rampa de carro, rampa de gente, rampa de acessibilidade, de cadeirante, só tem rampa. Isso faz um sucesso desgraçado, esse de rampa. Aí tem detalhes, né, desenhos, né, muito esclarecedor, porque os desenhos que vêm na norma, naquela norma de acessibilidade 90-50, é um desenho muito mal feito, não dá nem para entender o que a norma quer dizer. Então, faça desenhos mais ilustrativos. Eu tenho um site que fala sobre ação do vento nas edificações, que é um assunto que as escolas de arquitetura e engenharia não tratam muito bem. Então, tem um site que faz muito sucesso também. E esse de infiltração, que tem 42 casos de infiltração, é no teto, é na parede, é no chão. Então, faz muito sucesso. Então, faça um site para cada tema que você gosta. Se faz eletricidade, é residencial, então faça um site só de eletricidade residencial. Você faz eletricidade de loja, então faça um site só de eletricidade de loja. Porque quem tem problema lá, porque o reator está queimando muito, na loja dele, na farmácia dele, ele não quer saber se lá em casa usa disjuntor, se não usa disjuntor. Então, você segmentando, né, por aplicação, você obtém mais sucesso. Então, os meus sites têm mais de 20 mil acessos por mês, é bastante acessado. Outra coisa é a seguinte, você tem que ser achável. Então, hoje em dia, o mecanismo de busca é o Google. Então, você tem problema de telhado, né? Você entra no Google e coloca telhado. Aí o Google fala, olha, encontrei 9 milhões de sites com esse assunto. E o seu, como construir um bom telhado, é um dos primeiros que aparece. Como é que você faz para o seu site aparecer em primeiro lugar? Primeiro, ele tem que ser completo. Tem muito site que você olha, entra lá, não tem nada. Ou então você tem que ser associado, tem que se cadastrar, sabe? Então, por que tem site? Eu tenho que cadastrar? Para quê? Né? Então, agora tem que ter conteúdo. Entendeu? Você tem que entrar no site e falar, interessante, não sabia, coisa e tal. Tem que ter um conteúdo.
e tem que facilitar o seu contato. Então, eu tenho um negócio chamado AdSense, né? AdSense, que é um espaço que você dá para o Google colocar uma propaganda lá. Então, com esse AdSense, né, você tem uma remuneração e você pode diariamente acompanhar quanto que você está ganhando e no fim do mês vem uma ordem, um aviso de crédito lá dos Estados Unidos, lá de São Francisco, vem uma ordem dizendo, olha, esse mês aqui só deu $3.000, entendeu? Tem que dar uma melhorada e coisa e tal. Então, o Google é uma coisa importante. A norma é marketing. Sabe, você vai numa reunião de condomínio, leve a norma debaixo do braço e mostra para eles o que diz. Não adianta você ficar falando, olha, a norma proíbe. Mostra a norma. E leve uma norma legal, entendeu? Que você adquiriu. E a BNT grava ali na beirada de todas as folhas, que é uso exclusivo lá de fulano de tal. Então, quando você mostra essa norma, você mostra seriedade, que você não é trambiqueiro, e que o laudo que você vai fazer para aquele condomínio é um laudo sério. Então, aprenda a usar norma. Os desenhos, né? Tem também, hoje em dia, né, na justiça, não se aceita mais desenho feito em papel. Você tem que fazer o desenho em AutoCAD e tem que ter assinatura digital, né? Desenho tem que ser inteligível. Você vai fazer desenho e vai anexar num processo judicial, advogado vai olhar aquele desenho, juiz vai olhar aquele desenho, olha, esse desenho não dá para entender nada, olha que negócio complicado. Então, quem é o seu público? É o cliente, né? Os pedreiros que estão na obra, é esse pessoal que é o seu... Então, faça um desenho mais simples, tá vendo? Colorido, quando você mostra, tá vendo? Aqui é a viga, aqui é a terça. Então, fica uma coisa mais inteligível. Tenha uma boa máquina fotográfica, né? Essa máquina que eu uso, ela é muito legal, porque ela tem o GPS, você tem as coordenadas, você tem aplicativo que, às vezes, eu tiro 3.000 fotografias no único dia. São 3, 4 vistorias que eu vou fazer. E aí, eu não sei de onde que era aquele detalhe que mostra. Então, tem aplicativo que mostra no mapa aonde que se tira. Ah, isso daqui foi lá em Votuporanga, isso daqui foi lá em São José do Rio Preto. Essa minha, ela tem aplicativos. Então, tem um aplicativo, tá vendo que essa aqui, o inclinômetro, tá vendo? E eu consigo tirar a inclinação de porta, a inclinação de pia, de piso, tá vendo? Ele já me dá diretamente. Eu vou fazer vistoria de um apartamento novo, né, recém-adquirido, a mulher fala, olha, a água aqui no banheiro corre para a porta. Quer que eu vou buscar um balde d'água? Eu falo assim, não, minha senhora, não precisa, entendeu? Eu tenho aqui um inclinômetro, eu consigo já medir exatamente quantos graus que está errado esse negócio aí, né? Também tem um aplicativo que é a bússola. Tá vendo? Eu posso sobrepor na fotografia a bússola e aí eu tenho lá 327 graus. Isso daí num processo judicial, né, de problema de insolação, que bate sol, que não bate sol, o juiz olha isso e entende, fala, realmente, né, ali não bate sol. Então é uma coisa muito didática. Quem lhe propicia isso é uma máquina que tenha um GPS. Eu tenho o Magic Plan. Então, com o Magic Plan, eu vou clicando em cada canto de um compartimento e ele já me faz a planta. Olha que maravilha. Então, não tem que fazer um croquis à mão e com a trena puxar para lá, para cá. Então, a trena eletrônica, né, não é fita métrica. Então, eu tenho aqui o distanciômetro, né? Esse distanciômetro que eu uso... ele tem uma mira, tá vendo? Tem um visor e tem uma mira. Então, às vezes, quer tirar medir a distância lá no meio da rua, num dia de sol, aquele ponto vermelho você não consegue enxergar da trena laser. E aí, essa Leica que eu tenho, tem esse visor com aquela mira. Então, com essa mira eu consigo tirar as medidas. Não só a distância, como a altura. Fui fazer uma vistoria de uma adutora que rompeu, abri um buracão, eu queria saber a profundidade desse buraco. Eu não vou entrar lá dentro com essa lama toda aí. Então, com a minha trena, ela mede, né, a inclinação e
por esse sistema, ele me dá a profundidade daquele buraco. Saber cobrar é marketing, entendeu? Olha, dá para você vir fazer uma vistoria aqui? Dá. Quanto que você vai cobrar? Ora, como é que eu faço? Eu uso a tabela do IBAP. A tabela do IBAP diz o seguinte, olha, o preço, esse ano aqui de 2020, de hora é R$430 por hora. Eu cobro R$430 por hora. Só que o IBAP diz o seguinte, acréscimo de 100% para quem tem mais de 20 anos. Eu tenho 40 anos de experiência. Então, o 430 foi para 860. Aí ele diz o seguinte, acréscimo de 20% em serviço realizado fora do município, fora do domicílio. Eu sou de São Paulo. Você está aí em Guarulhos, você pede para eu ir fazer uma vistoria junto com você, numa indústria aí. Ora, então eu não vou cobrar R$860 por hora, vou cobrar R$1.032 por hora. É outro município. E aí, tem que ser, pode ser o mês que vem? Não, tem que ser amanhã cedo. Então, serviço requisitado com urgência, é mais 50%. Então, já foi para R$1.548 por hora. Aí, por que você quer que eu vou lá? Não, é que desabou o telhado lá, eu não sei lá se vai ter que refazer a parede ou não. Então, é um lugar de risco, é insalubre. Você quer que eu entre naquele lugar que a parede caiu? Então, é um lugar insalubre. Então, o 1.548 vai virar 3.096 por hora. E aí, acréscimo de 50%, trabalhos que de uma certa complexidade. Ora, caiu uma parede. Eu não sei se o telhado que caiu, se a parede que derrubou o telhado, se o telhado derrubou a parede. É um trabalho complexo, meu amigo. Não é qualquer engenheiro que chega lá e fala, o que aconteceu é isso, né? E aí o meu 3.096 vai virar R$4.644 por hora. Então, quando as pessoas falam, dá para você dar um pulo aqui em Guarulhos? Tudo bem, 1 hora para ir, mais 1 hora de vistoria, 1 hora para são 3 horas. Então, eu vou cobrar R$15.000 para fazer essa vistoria. A pessoa cai de costa. Mas tá certíssimo, entendeu? Eu estou seguindo a tabela do IBAP. Então, saiba cobrar. Linha de vida. Ora, ali na Brumadinho, rompeu a barragem, tinha 10 engenheiros vistoriando a barragem exatamente naquela hora. Você vê no vídeo, antes de romper, você vê os caras andando ali do lado direito da barragem. Aí rompeu a barragem. Um se salvou, 9 engenheiros morreram. Ora, se eu me contrataram para eu fazer uma vistoria, porque há risco de rompimento da barragem, eu vou andar em cima daquela barragem sem EPI? Não pode. Então está errado. Então 9 morreram. A culpa é deles, porque eles tinham que ir exigir que se puxasse uma linha de vida, um cabo de aço de margem a margem, e eu iria pendurado naquela. Então, se rompesse a barragem enquanto estivesse fazendo vistoria, eu ficaria preso naquela linha de vida. E é baratíssimo puxar um cabo de aço de uma margem para outra. Coisa simples, tá certo? Poderia ter evitado essa morte. Verdade. E, por fim, né, o marketing, eu teve um caso de rompimento de uma adutora lá em Caieira, da Sabesp, né, rompeu de noite, e aí às 3 da manhã eles me chamaram, aí eu fui lá para Caieiras. A adutora, quando rompeu, levantou a rua. Olha, a rua está mais alta que a calçada. A rua está 20 centímetros mais alta que a calçada. Olha como levantou o asfalto. Levantou o asfalto, né? Levantou o asfalto. Tal era a pressão da água. E aí, o vídeo, né, é muito interessante, porque eu peguei várias reportagens desse na TV Record, que foi às 6h39, bem cedo, e ele dizendo, olha, rompeu e coisa e tal, e a Ingrid Gribel falou que inundou as casas lá, né, e teve lá um prejuízo muito grande, que ficaram assustados, olha o tamanho do buraco. Aí apareceu no SPTV também, né, o Carlos Tramontina falando e coisa e tal, e aí eles disseram o seguinte, que ainda não estão consertando, porque eles estão esperando que o perito
faça o levantamento. A Sabesp queria consertar logo, porque 250 mil pessoas, residências ficaram sem água. Então eles tinham que consertar logo. Eu falei, calma, eu preciso levantar os dados. Então eu tenho um trato com a Sabesp, dizendo que quando eu estou fazendo uma vistoria, ninguém chega perto, principalmente repórter, né? Repórter morador, né? Costuma chegar perto do vistoriador, do inspetor, e começa a fazer exigências para ele, como se ele tivesse alguma culpa nisso. Então, nessa fotografia aérea, mostra eu, né? Eu estou aqui, ó, aqui bem perto do buraco. Então, já tinha levantado tudo, liberei o conserto, aí as máquinas entraram, consertaram tudo, e às 10 horas já estava restabelecido. Então foi muito rápido. Aí o superintendente disse que ainda hoje o buraco seria fechado, e aí o próprio pessoal da Sabesp ajudou a fazer a limpeza nas casas. Olha que coisa bacana, né? Uma adutora estourou no município de Caieiras. O pessoal está sem água na Grande São Paulo. A força d'água foi gigante lá, tão grande que arrebentou o muro, as casas ficaram completamente alagadas. Vamos lá ao vivo falar com a repórter Ingrid Gribel, que traz todas as informações. Ingrid, está sem água a região ainda aí e me parece que o estrago foi bastante grande, muita gente prejudicada, né? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Muito estrago, muita destruição. Pelo menos 6 imóveis foram atingidos aqui na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Tudo isso, olha só, por causa do rompimento de uma adutora que provocou essa cratera no meio da rua. Olha só o tamanho do buraco. E por esse buraco jorrava água com uma pressão muito forte. Os imóveis atingidos ficam abaixo do nível da rua e por isso foram invadidos por água e lama. Dá para imaginar o desespero desses moradores aqui da cidade de Caieiras. Os bairros aqui da cidade de Caieiras estão sem água por tempo indeterminado. Bairros também de Franco da Rocha e Francisco Morato, que são cidades vizinhas. Isso porque os técnicos da Sabesp, primeiro, eles vão detectar a causa do rompimento dessa adutora, só para depois darem início aos trabalhos, aos reparos que serão feitos aqui no local. A tubulação da Sabesp estourou lá em Caieiras, na Grande São Paulo, e provocou um estrago daqueles numa rua inteira. Boa tarde, Tramontina. Nós tivemos que vir para uma rua um pouco mais longe do local onde tudo aconteceu, porque aqui é mais alto. Caieiras é uma cidade com um relevo bastante acidentado e aqui o nosso equipamento funciona também com uma qualidade melhor. A Sabesp também informou que 250 mil consumidores estão sem água na cidade de Franco da Rocha e de Francisco Morato. O Globocop está sobrevoando a cidade de Caieiras. Vamos às informações com a repórter Karina Pachega. Tramontina, daqui de cima a gente vê que o estrago foi grande. Nós sobrevoamos o Jardim São Francisco, a rua São Vicente está interditada. As máquinas estão na rua, a gente vê a retroescavadeira, ela acabou de ser ligada, está retirando a lama e a sujeira do buraco. Um caminhão também acabou de chegar para auxiliar nesse trabalho. Os funcionários da Sabesp estão trabalhando desde cedo e já identificaram o ponto exato do problema e continuam o serviço. Funcionários da Secretaria da Saúde estiveram aqui de manhã, conversaram com os moradores e orientaram como eles devem fazer a limpeza das casas. Apesar da água que vazou ser tratada, os alimentos não podem ser aproveitados, devem ser jogados fora, porque junto com a água veio muita lama e sujeira. A Prefeitura vai distribuir água sanitária para os moradores para auxiliar nessa limpeza. Vamos voltar ao vivo a Caieiras. Ana Brito, já se sabe exatamente o que aconteceu e existe alguma previsão do término do serviço, do conserto aí da doutora? Já se sabe sim, Tramontina, uma braçadeira, como se fosse uma conexão entre duas partes da tubulação que se rompeu e há uma previsão sim. A água na rua São Vicente já voltou. Agora a gente vai conversar com o superintendente da Sabesp aqui para a região, José Júlio Fernandes. E para o restante dos moradores de Franco da Rocha e Francisco Morato, quando é que a água vai voltar? Olha, nós vamos acabar o serviço ainda hoje à tarde, né? E a partir do ponto do término do serviço, os dois municípios começam a ter seu abastecimento recuperado.
Estamos aqui com 40 ou 50 pessoas limpando as residências, fazendo uma avaliação do que foi destruído pela água, o que foi prejudicado pela água, e todas as pessoas terão seus bens ressarcidos com absoluta certeza e no mais rápido possível de tempo. Tempo para tapar esse buraco. Nós precisamos acabar isso hoje e reconstituir a vala ainda essa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte, tem uma previsão de mudança no tempo. Se chover hoje à noite, vocês ainda assim conseguem recuperar essa tubulação e tampar esse buraco aí em Caieiras? A nossa previsão é para o fim da tarde, mas se eventualmente tiver alguma chuva, a gente só sai daqui com o serviço completado. Ok, muito obrigado ao nosso entrevistado, obrigado Ana Brito. Esperamos que realmente o serviço seja terminado e o problema se resolva. E que o tempo ajude até lá, né? Porque mais água ninguém está precisando nesse momento, né? Então, com esse vídeo, né, eu quero mostrar para vocês que quando você tem uma postura e a concessionária te respeita, né, como profissional sério e conhecedor do assunto, eles esperam, calma, tudo bem, faça a perícia, levanta, se precisar levantar aqui, abrir um buraco ali, estamos à sua disposição. E aí você levanta todos os dados que você precisa para saber exatamente o que aconteceu, para poder evitar que isso volte a acontecer novamente. E aí é esse respeito que eu queria mostrar nesse vídeo. Muito bom, professor. Muito legal. Poxa vida. Bom, tem o QR Code aí, né, para o pessoal, quem quiser. Deixa mais um pouquinho na tela, professor, o compartilhamento. Ok. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui a presença do pessoal. Gente, deixa eu tentar aqui, professor, a gente aqui na tela agora. Deixa eu tentar fazer uma breve interpretação, um resumo aqui da apresentação. Então, quer dizer que quando eu tenho uma postura profissional, quando eu uso de equipamentos adequados para poder desenvolver o meu trabalho, e quando eu tenho uma fala, né, eu me preocupo com a fala e com a postura, tudo isso, então, tem a ver com o marketing do profissional. É isso que o senhor quis dizer? O valor mais importante que nós temos chama-se credibilidade. Porque nós não temos freguês. Sabe? A gente aqui não é mercearia, que vem uma vez, é maltratado, aí não, desculpa, volte amanhã e coisa e tal. Então, numa mercearia, eu tenho freguês, eu tenho chance de errar, eu tenho chance de pedir desculpa. Agora, o meu cliente vai construir uma casa, são poucos que constroem casa, e é única. Eu não tenho cliente que constrói uma casa todo mês. Então, ele não me conhece, e eu tenho que criar nele a credibilidade, coisa mais importante no nosso trabalho. Agora, se a minha fala é uma fala fanhosa, não sei o quê, difícil de entender, a pessoa... Tem gente que fica estressado tentando te ouvir, porque você fala com um certo sotaque, e a pessoa faz uma força desgraçada para acompanhar o que você está falando. Porque a sua fala, ela é entrecortada, a sua fala não é fluente, não é contínua. Você começa a falar, dá uma paradinha, continua falando, e aí você se lembra, e aí você fala, né? Tá entendendo? Né? Então, com todas essas dificuldades, a pessoa faz um esforço muito grande para tentar te entender. Ele fica estressado só de te ouvir. Então, falar muito bem, para a pessoa poder te pagar bem e ficar satisfeito em pagar para você, ela precisa ter credibilidade. Muito bem. Bom, tivemos então aqui uma série de itens, né? Como o senhor mesmo mencionou no começo, é uma série de itens que, na verdade, eles somados, ele forma, né, o profissional, aí, a imagem do profissional e esse cenário, né, que, na verdade, o profissional precisa realmente estudar bastante. Aprendi bastante aqui, hoje, aqui com o professor Roberto Watanabe. Espero que todos vocês que estiveram com a gente até agora também. Professor, eu gostaria de ouvir algumas últimas palavras aqui, né, para finalizar a sua participação. Eu tenho a maior satisfação de passar
esses conhecimentos sobre marketing. E eu convido a todos, né, inclusive deixo em aberto a possibilidade de, aí na SEAG, a gente organizar um treinamento de marketing, são 4 horas, uma manhã inteira, aí tem algumas dinâmicas de grupo, né, as pessoas falam, eu corrijo, levo um fonoaudiólogo, levo um psicólogo, a gente monta uma equipe, e aí, para os participantes, a gente tem orienta, mostra o erro, né, a dificuldade de fala, a fluência, a dicção, e aí as pessoas podem, a gente filma a pessoa falando, então vale a pena a gente fazer uma manhã, ou se for, eu já fiz isso o dia inteiro, é um treinamento o dia inteiro, começa às 9, vai até às 5 da tarde, tem almoço e tudo mais, mas uma série de dinâmicas de grupo, comportamento e tudo mais, e é muito proveitoso e a gente sai enriquecido com isso. Então eu não só agradeço, né, por hoje, por essa oportunidade, mas também deixo em aberto essa possibilidade de, logo depois que terminar essa quarentena, que a gente possa organizar alguma coisa aí na SEAG. Boa noite. Bom, professor, muito boa noite. Eu vou aqui, então, assumir aqui a tela.